palavras dele sejam as palavras de Deus nesse momento, e que a Virgem Santíssima o interceda totalmente, fielmente, para que tudo que seja dito através da boca dele nesse momento seja apenas palavras de Deus e não palavras inimigas, seja apenas palavras de profecias, palavras de sabedorias. Pela intercessão da Santíssima Virgem, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Podemos nos sentar um instante. Enquanto eu rezava, pedindo ao Senhor para que falasse comigo primeiramente sobre a palavra que me designou a pregar, e Maria brotou no meu coração uma dúvida pela pessoa do Espírito Santo. E eu pergunto a vocês: o que te impede de servir? O que te impede de fazer a vontade de Deus? É interessante pensarmos essas situações, porque muitas pessoas foram chamadas por Deus para fazer a vontade dele. Nós que estamos aqui fomos chamados para estar aqui, para fazer a vontade dele, porque ele tinha uma promessa para nós, e ele tem essa promessa ainda. Porém, o que te impede de servi-lo? O que te impede de fazer a vontade de Deus? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou montar ela direitinho, e no final vou perguntar o que vocês acham. Se hoje o Senhor Deus pensasse: vou reenviar Jesus para uma nova família, vou tecer minha Maria, vou fazê-la se engravidar, e eu enviarei Jesus para que ele seja, digamos assim, o novo Salvador. Apenas uma hipótese, tá bom, gente? Isso não vai acontecer, porque Jesus já veio e já nos salvou. Então nós vamos perguntar o seguinte: eu vou dar 2 modelos de casais que poderiam receber Jesus. E vocês me digam, nas suas concepções humanas, qual seria o mais digno de receber Jesus? Em uma terra muito religiosa, havia um casal. O homem da casa era sacerdote do templo. Ele foi escolhido para queimar incenso no templo em oferecimento de culto ao Senhor. Sua esposa era uma mulher de fé, uma mulher assídua na vida da comunidade em que eles viviam. Eram pessoas, digamos assim, de igreja. Eram pessoas de fé. Eles eram. E viviam em um lugar, em uma cidade, em que a fé reinava abundantemente. Este é um casal. Vou apresentá-los outro. Uma menina, de aproximadamente 15, 16 anos. Vivia em uma terra de gente pagã, de gente excluída, de gente que não merecia nenhum tipo de reconhecimento, porque poderia sair algo bom de Nazaré? É o que diz as pessoas que confrontavam Jesus. E ela tinha sim um esposo, porém não morava com ele ainda. Ela tinha sido desposada, já tinha sido escolhido seu marido, mas não morava com ele.
Uma falta de estruturação no casal, será? Que incógnita, né? Poderíamos pensar, será que uma menina, sem estar nem morando com o marido ainda, será que teria estrutura para cuidar de uma criança? O outro casal já eram pessoas estruturadas, pessoas que já eram estudadas, pessoas já de fé, de muito tempo, de longa data. Se vocês hoje fossem Deus, entregariam Jesus para nascer onde? No primeiro casal ou no segundo? Não, vocês não entregariam para o segundo, não. Porque o segundo tinha uma menina sem preparação nenhuma. Fala a verdade. Qual casal nós entregaríamos Jesus para nascer se fôssemos Deus? Eu entregaria para o primeiro, sem problema nenhum. Os caras eram os bons, digamos assim, já viviam sua vida de fé, já estava de boa. Iam ensinar Jesus direitinho, Jesus ia ser o cara. Não ia? Ia ser bem ensinado, gente. A estrutura era boa. Era um casal, pelo que diz a palavra, digamos assim, até bem de vida. Então tinha toda a estrutura bem preparada para receber Jesus. Porém, só uma coisa é o que muda do anúncio de um e de outro. O primeiro casal é Zacarias e Isabel. Isabel, a prima de Nossa Senhora. Zacarias recebe do anjo, o mesmo anjo que anunciou Maria, a presença dele e o anúncio de que ele teria um filho e que esse filho anunciaria, precederia o Salvador. E Zacarias olha para a cara do anjo e fala assim: vai nada. Eu estou vendo coisa. Será mesmo? Igual as gírias que a gente fala hoje, tem que ver certinho, né? Tem que, ver certinho. Por outro lado, o anjo chega na casa de uma menina que se espanta assim com o anjo, mas recebe o anúncio e fala: como que vai acontecer isso? Mas não com dúvida daquilo que Deus estava falando através do anjo. Como Zacarias, que era uma pessoa de fé, uma pessoa de igreja, uma pessoa estruturada, fez. Não, as dúvidas racionais não vieram de Maria, vieram de Zacarias. Porque às vezes a gente enfia tanta coisa na nossa cabeça, que quando nós percebemos o extraordinário acontecendo na nossa vida, nós não conseguimos reconhecer. Maria não. Maria vivia sim o extraordinário. Mas Maria soube dizer: mas como se dará isso? Com ar de disponibilidade, com ar de quem tem confiança em Deus. E quando o anjo fala desta forma com ela, e expõe para ela toda a atividade de Jesus, ela responde apenas uma coisa: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Irmãos, nós que somos cristãos, que somos católicos, que vivemos a nossa fé e buscamos vivenciá-la com a nossa vida, se nós ficarmos presos a leis infundadas, se ficarmos presos ao que nos mandam, e entendam, mandam, não no sentido bom que a igreja faz quando nos orienta, não. Muitas vezes o que nos manda nos priva de ser de Deus, de fazer a vontade de Deus. E nós colocamos isso na nossa cabeça. Daí quando o anjo Gabriel vem e fala para nós assim: Deus mandou te dizer isso, isso e isso. Aí você vai virar para ele e falar assim: será mesmo? Tem que ver certinho essa situação. Porém, se nós não nos sentirmos os bons, como Zacarias e Isabel se sentiam, não no sentido pejorativo não, porque eram um casal de fato de fé, eram pessoas de Deus, tanto é que receberam em si a presença de João Batista, que veio preparar os caminhos do Senhor, não é mesmo? Não, quando nós fazemos como Maria fez, e nos colocamos como servos,
e não como sacerdotes do Senhor, como era Zacarias, não como anciãos, pessoas que ensinam, pessoas que já são sábias o bastante, que não precisam mais de nada. Quando nos colocamos como servos do Senhor, esses impedimentos que eu perguntei, o que nos impede de servir a Deus, eles caem por terra. Porque não há o que impeça um servo do Senhor que se coloca com humildade, mas antes disso com fé, com confiança naquilo que Deus nos fala, não há o que impeça estes servos de fazer a vontade de Deus. Se nós que estamos aqui hoje não aprendemos a ter humildade, sim, mas fé e confiança, que é o embasamento de Maria para acolher este chamado. Antes mesmo de humildade foi dom, mas dom da fé que ela professou no momento em que ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Se nós não temos disponibilidade para receber o Senhor, porque as nossas coisas, as nossas leis judaicas enquadradas, entram na nossa cabeça e nos fazem não perceber o extraordinário que acontece na nossa vida a cada dia, nós ficaremos na mesmice. E quantos jovens estão lá fora e não estão aqui conosco, porque nós não fomos capazes de anunciar o bastante com a nossa vida, aqueles que precisavam estar aqui. Quando não somos servos do Senhor, ficamos estagnados como Zacarias e Isabel. E não fazemos como Maria, saiamos do nosso lugar e vamos lá visitar Isabel, que estava precisando de nós. Quantos de nós estamos aqui parados hoje pensando: poxa, fulano poderia estar aqui para beber dessa graça comigo, por que não veio? A culpa é sua. Nós somos boca de Deus sim quando falamos, somos muito mais quando vivenciamos aquilo que falamos. Jesus nos ensina algo extraordinário, Ele não só fala, Ele faz. Quantos que nós conhecemos daqueles que são citados na Bíblia, que são, digamos assim, pessoas excluídas da sociedade, leprosos, cegos, mudos. E Jesus não só fala que seja curado, levanta e anda. Não. Jesus toca, porque Jesus ama, porque Jesus é humano. E esta foi a graça que Deus nos deu quando escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Nos deu a graça de termos um Jesus humano, que olha nos nossos olhos e percebe onde está a nossa fraqueza. Se nós não sairmos daqui, meus queridos, como servos do Senhor, como Maria foi, se nós não levarmos a palavra com as nossas vidas, eu garanto a vocês que ter estado nesse rebanhão é um pecado, e pecado grave. Porque aquele que sai daqui, depois de tudo que bebeu, depois de tudo que leu, depois de tudo que aprendeu e não anuncia, está com um problema sério. E não serve o Jesus que eu sirvo, não. Porque o Jesus que eu sirvo, Ele faz da maneira que Ele fez com Maria. O livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Glórias de Maria, ele diz assim, que Maria foi chamada a primeira criatura de Deus, antes de Adão e Eva, antes de todo mundo, porque Deus sabe de tudo, né? Sim ou não? Deus sabe de tudo? Isso, ótimo, que bom. Deus sabe de tudo, e Deus a criou antes de tudo, para que ela fosse guardada e cuidada por Deus. Mas Breno, você não está falando uma heresia, não? Jesus não foi o tal, não era ele. Não, Jesus não foi criado, gente, Jesus foi gerado. Se vocês rezam direitinho, no credo niceno-constantinopolitano, a gente vai falar, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus não foi criado, foi gerado. Jesus é Deus. Deus não é criado. Deus não é criatura. Deus é Deus, é Criador. Maria foi a primeira criatura, aquela que foi gerada, cuidada, para ser descida para nós, no momento certo, para conceber em si, em seu ventre, a graça de ter o Salvador em seu seio. Maria
uma menina. Vocês, meninos e meninas do Senhor. No dia de hoje, o Senhor anuncia no seu coração aquilo que Ele quer fazer. Nós podemos perceber o seguinte, num sentido mais formativo, Zacarias e Isabel eram a figura da finalização do tempo de profecia. O tempo profético havia se encerrado. Nós sabemos quem são os profetas, né? Tem Isaías, tem Jeremias, aquele povo todo, graças a Deus, que vem trazer para nós algumas realidades que nós precisamos ouvir também. Então nós temos ali o último profeta, João Batista, nascido de anciãos, de pessoas de fé, de fato, glória a Deus por isso. E ainda temos aquela mentalidade, antes de Jesus, que a mulher não poderia receber de maneira nenhuma nada de Deus. Quem recebia era sempre o homem. Nas sinagogas, a mulher não tinha nenhuma atitude, quem tinha era sempre o homem. Então, o anjo é enviado a este casal, de uma maneira que mostre o encerramento desta tradição. E com Jesus, que se faz novas todas as coisas, nós temos o anjo anunciando a uma mulher, anunciando a uma menina. Ou seja, nós percebemos que Deus, na sua escolha, Ele olha direitinho aquilo que deve ser feito. Porque quantos foram os embates que Jesus mesmo travou com aquele povo que eram os taus, religiosamente falando? Não foi? Ou Jesus amaciou a cara e falou assim, vai para lá, bando de gente suja, pagã, nojenta, vão para longe de mim, que eu vou ficar aqui com os caras da igreja aqui, porque isso aqui é meu lugar. Né? Não. Porque em Jesus é aberto para nós o céu. E o céu não é apenas, digo apenas porque tem muita gente boa sim no meio dos judeus. Daqueles judeus que se converteram também. O céu é para aqueles que têm em si a realidade já do céu, que têm a capacidade de amar os outros, não pelo que eles fazem, pelo que eles aprenderam, não. É capaz de amar os outros pelo que eles são, porque é isso que Jesus faz. Jesus nos ama pelo que nós somos. E eu não estou aqui falando de nada muito longe da nossa realidade. Eu mesmo já me coloquei nessas situações. Às vezes nós nos colocamos como pessoas que são boas o bastante para julgar os outros. Para, gente. Jesus não falou para ninguém que era para nós virmos aqui julgar os outros. Ele pediu para a gente amar, para ser boca de salvação para os outros. O que te impede de fazer a vontade de Deus? O que te impede de se santificar santificando os outros? O que te impede de se santificar amando os outros? O que te impede de se santificar compreendendo as dores dos outros, compreendendo as realidades dos outros? O que te impede? Se são esses preconceitos infundados que a gente vai criando na nossa cabeça, essas barreiras desgraçadas, desculpa a palavra, mas que ficam na nossa mente e nos impedindo de amar os outros pelo que eles são. Amar os outros não porque nós somos bons o bastante, não, mas porque eles são filhos de Deus, assim como nós somos, e como irmãos e filhos de Deus devemos nos amar como Jesus nos amou. Ei! O que te impede de servir ao Senhor? Uma menina que poderia ser tida como uma pessoa desgraçada, porque era uma menina grávida sem estar com o marido. Era uma menina que poderia ser taxada como uma adúltera, como uma sem vergonha e ser apedrejada mesmo, porque eles faziam isso mesmo. Porque eles eram juízes. Eles eram bons. E quantas vezes nós, ao invés de fazermos a vontade de Deus como Maria, nos colocamos na situação de juízes, esperando apenas um deslize mínimo que seja, para que a gente possa lustrar bem a nossa pedra e jogar com todo o prazer do mundo. Porque é assim que a gente faz. O que te impede de servir ao Senhor? O que te impede de ser como Maria? O que te impede?
Irmãos, chega do tempo de profetismo. Chega dos anúncios. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver o que Jesus falou. Vamos viver o que Deus profetizou através dos profetas no Antigo Testamento também. Sim, isso traz para nós significações, mas vamos viver Jesus, pelo amor de Deus. Para de ficarmos presos. Vamos viver a liberdade que Jesus veio para anunciar, e para a liberdade que Ele mesmo nos libertou. Não dá para a gente ficar com mimimi, escolhendo o momento certo de abraçar aquele irmão que precisa, de acolher aquele irmão que caiu. Ei, o que te impede de servir a Deus? O que te impede de sair deste quadrado que você, que eu, que nós estamos vivendo e ir consolar, ir acolher as nossas Isabel, os nossos Zacarias, que precisam do nosso serviço? Precisam, não merecem. Porque se for olhar por merecimento, nem nós merecemos receber nenhuma graça de Deus. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, diz São Paulo. Não merecemos. Estamos aqui por graça dele. E foi por graça dele que ele enviou seu Filho através de Maria. O que te impede de servir a Deus? Feche seus olhos um instante. Muitas vezes nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, mas há situações que nos atrapalham. Quantas situações já não atrapalharam sua vida? Eu sou seminarista, tenho 22 anos de idade. E Deus me deu a graça de fundar uma missão. Amém. Acho que é só isso que é necessário que vocês saibam sobre mim. Para que eu possa destruir toda esta visão que a gente olha às vezes maculada dos outros. Todos pecam, todos são de fato, digamos assim, colocados à prova. Eu, por muito tempo, vivi uma rejeição extrema à figura de Nossa Senhora. Por muito tempo na minha vida, eu olhava para a imagem de Nossa Senhora e falava: gente, pelo amor de Deus, tira essas coisas daqui. Por muito tempo na minha vida, meus irmãos, eu fui privado de ter mamãe, a Virgenzinha como minha mãe, pelas coisas que eu enfiava na minha cabeça. Às vezes, lia Êxodo 20 e me deliciava com aquilo, porque não farás para ti escultura humana. Nossa, isso aí mesmo. Por que a gente está fazendo? A gente está meio errado, tá não? Lia Deuteronômio 5 e ficava deliciado, porque nós estamos errados, vocês não acham? Vamos quebrar essas imagens, para que ficar fazendo isso? Deus falou que não é para fazer, a palavra está falando que não é para fazer. Mas ficava em crise também, porque isso começou a brotar no meu coração com mais força no seminário. Breno, tem alguma coisa errada com você, era o que minha consciência dizia. Breno, eu acho que você não está no lugar certo, porque você não... Entendeu? Cadê? Nada com Nossa Senhora, não respeita, não ama, não... Respeitava sim. Mas e aí? Em muitas dificuldades na minha vida, eu sempre recorria, para mim era mais fácil recorrer a Jesus. Eu falo direto com o cara, o cara responde, o cara resolve para mim. Sempre foi mais fácil, pelo menos eu pensava que era. Até um dia eu ser provado. Eu estava de férias, e eu sou natural de Luisiânia, aquele maravilhoso grupo de oração Maria Evangelizadora. Eu fiquei de exame de um dos piores professores de filosofia, numa das piores matérias da época que eu estudava. E eu estava no núcleo do grupo de oração, porque ia ter grupo de oração na quinta-feira, e eu ia estar junto lá no grupo de oração, então eu fui para o núcleo, E aí eles apresentaram a figura de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi um dia antes dela esse núcleo.
Graças a Deus por esse núcleo. E naquele dia, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque, para quem não conhece Nossa Senhora Perpétua Socorro, o que é essencial trazer é que Jesus se assusta ao ver os anjos mostrando as significações da paixão. E ele corre para o colo de Nossa Senhora. É mostrado até a sandalinha que cai dos pés de Jesus pelo medo com que ele corre, mas está ali com a mamãe, está ali grudado com a mãe dele. Ela protege ele é pequenininho, ela é grande, ela cuida. E eu naquele momento, incrédulo, um sem vergonha mesmo, virei para Nossa Senhora e falei assim, se a senhora faz mesmo alguma coisa, eu estou com medo de não passar nesse exame. E a gente é um pouco rígido com as nossas coisas, né? Eu estou no seminário para estudar, então que eu resolvo a minha vida, né? Enfim. Eu falei, mãe, Mãe não, que eu não chamava ela de mãe. Eu falei, Maria, a senhora consegue resolver para mim aí? Eu estou com medo. Irmãos, eu fiquei a semana inteira estudando. E cheguei para fazer o tal do exame e eu não lembrava nada. Foi frustrante para mim. Porque eu estudei, poxa. Virei para minha consciência e falei, tá vendo o que dá ficar atrás de Maria? Mereci uns tapas, eu sei. Terminei o exame. No outro dia fui embora para casa, né? Com aquele pensamento. Falei, poxa, eu vou ficar com DP, vou ter que pagar DP, e enfim, né? Fui embora para casa. Recebi uma chamada do meu reitor da época. Ele disse, Breno, eu vim ver o resultado do seu exame. Falei, nossa, primeira bronca das férias já, logo cedo. E aí ele disse, é difícil, né? Eu falei, padre, é muito difícil. Ele falou, mas você passou. Eu falei, não, bobo. O senhor está inventando alguma coisa, o senhor pagou a prova, alguma coisa disso aconteceu. Ele falou, não, eu vim aqui só ver e você passou. Aí na hora já chorando, porque, né, poxa vida, não por ter passado, porque para nós, às vezes a gente olha, é uma coisa boba, passar no exame, é tranquilo, né? Mas não, gente, o que aconteceu ali foi muito mais do que passar no exame. Foi um processo de reconhecimento de Maria como minha mãe. Na mesma época, eu fui chamado para pregar em uma experiência de oração em Lins. E naquele dia eu não estava bem para isso. Mas enfim, estava lá servindo e fazendo a vontade de Deus. E fiz aquilo que me era proposto. Em um momento de oração, já perto da efusão, o Senhor me deu uma imagem. A imagem que eu tenho a graça de ter impressa na minha camiseta. Que Maria estava grávida de Jesus. E Jesus é a fogueira que está aqui no ventre dela. E quanto mais perto dela a humanidade estiver, mais claros eles ficam. Eu falei, mas para que ficar me mostrando essas coisas, né? Não quero saber. Ei, Breno, aquele Breno merecia uns tapas. Enfim, depois ainda fui para o Beracá. Quem aqui já foi no Beracá, levanta a mão. Glória a Deus. Quem não foi ainda, vá, porque é muito bom. E lá no Beracá, eu conheci a comunidade Colo de Deus. Fiz um processo vocacional com eles muito lindo. E quem se sente chamado, faça também, porque é maravilhoso. E naquele momento em que eu estive com eles ali, eu conheci uma música chamada Casa de Maria. Quem não conhece também, conheça, porque é muito bonita mesmo. Muda a nossa vida, porque mudou a minha. Com aquela música eu consegui ter um momento de intimidade com Nossa Senhora que eu nunca tive na minha vida. E eu comecei a olhar para Maria de outra forma. Já não chamava ela só de Maria. Hoje eu carinhosamente, às vezes chamo de Virgenzinha ou de mamãe. Ainda assim, no final das minhas férias, eu fui em um retiro chamado Virada Radical. Que quem já foi também, glória a Deus, e quem não foi ainda, em nome de Jesus vai ter, para que vocês consigam participar. E eu não sabia de nada ali, não sabia o que o retiro era, como que era, não sabia. Só no final o que me tocou foi que o Pedro, ali da Santa Luzia Livros,
me chamou para rezar o terço. E eu estava nesse processo de encontrar com Maria e de fazê-la minha mãe, de reconhecê-la como minha mãe. E eu falei, mas poxa vida, eu não estou servindo, não estou fazendo nada, para que eu vou rezar terço? Enfim, fui, fiz a vontade de Deus e rezei o terço. No final, enquanto eu rezava a Salve Rainha de joelhos, eu a via de cima, olhando para mim. Enfim, no final eu ainda fui reconhecer que atrás estava escrito, fazei tudo o que ele vos disser. Era o tema do Virada, e eu não sabia, nem disso. Mas o Senhor, que é misericordioso bastante e tem paciência conosco, assim como mamãe tem conosco, Ele me deu oportunidades de tê-la como minha mãe. Fazia muito tempo que eu não rezava meu terço, que era uma coisa que para mim era essencial, mas apenas por preceito, não por realidade. E me lembro que depois que voltei para o seminário, indo para a faculdade, rezando o meu terço, eu a ouvi falando comigo pela primeira vez. E ela me disse, você demorou para chegar, hein? Mas agora você não sai mais. É Maria, uma menina, escolhida por Deus para gerar o Salvador. Não era a mais sábia, não era a mais preparada, era eleita. E simplesmente por ser eleita, Deus acumulou de todos os dons imagináveis, e o primeiro dos dons, e maior deles, foi ter em si o Salvador. Porque ela pediu? Não. Porque ela implorou para Deus, eu quero ser mãe do Salvador? Não. Porque ela era eleita. Porque ela foi a primeira criatura de Deus, já guardada para este fim. Daí, eu digo a vocês, quando disserem para vocês assim, Maria é uma mulher qualquer, eu convido vocês a refletirem comigo. Quantas aqui já geraram Jesus para salvar o mundo? Já geraram em si o Salvador do mundo? Não? Ninguém? Então eu acho que é só ela mesmo. Se ela é qualquer, por que ninguém aqui gerou Jesus ainda? Hã? Ela é a eleita. E ela não é uma mulher qualquer. Não é. Não pode ser. Ela é mamãe. E mãe de todos nós. De todos. Não é de quem quer e de quem não quer. Não quer, problema de quem não quer. Ela é mãe do mesmo jeito. Porque uma mãe, mesmo que seus filhos se revoltem e a rejeitem, ela continua sendo mãe. E mesmo que nós, hoje aqui, não estejamos nas nossas melhores relações com as nossas mães, Maria te convida hoje a fazer uma experiência nova com ela primeiro. Com ela. Para depois reconhecer que as nossas mães daqui da terra podem ter seus pecados sim. E tem. Porque são humanas. Elas não são Maria. Elas são humanas. Maria também é humana, claro. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu disse. Então eu convido vocês a ficarem de pé, de olhos fechados. E ouçam esta canção que também ela me deu de presente, para que eu conseguisse ter algo físico para provar, para mim mesmo, sempre. A cada momento que as dúvidas aparecessem, de que ela não se esqueceu de mim. E que apesar de muitas vezes eu me sentir em desertos, em tempo de secura, ela nunca se afastou. Porque mamãe não nos abandona quando nós estamos no deserto. Pelo contrário, ela fica mais perto. Ela sabe a nossa necessidade. Ela sabe do que nós precisamos. Pôde ser chamada a primeira criatura no céu, amor.
formada sem a mancha original. Seu ventre do menino gerado por Deus para ser nosso Salvador. Maria, Senhora do fogo, Maria, herdeira de todo este céu. Maria, a mãe do nosso Deus, Maria, esposa do Espírito Santo, traga para nós o esposo. Nós somos teus filhos fiéis. Maria, Maria, Senhora do fogo, Maria, herdeira de todo este céu. Maria, a mãe do nosso Deus. Maria, esposa do Espírito Santo. Traga para nós o esposo. Nós somos teus filhos fiéis. Nós vamos fazer a experiência agora de chegar perto de mamãe. Se há algo que não foi curado com a presença dela, se há alguém aqui que não a reconhece como sua mãe, se há alguém aqui ainda que não se curou sobre as nossas feridas com as nossas mães, com a figura materna, com a figura feminina, ei, cura isso com Maria, porque ela foi feita para ser a mãe do nosso Salvador, e ela não poderia ser de outra forma senão perfeita para essa missão. Nós que estamos aqui somos pecadores, somos sim, mas nessa mulher não houve pecado, porque como nós ouvimos dizer muitas vezes, se a terra que Jesus pisou é santa, Maria é o quê? Se o ventre que a gerou vai ser o quê? Se não santo? Maria é nossa mãe. E se você não reconhece ela como sendo sua mãe, cura isso. Cura isso. Ela é mãe da igreja, nós somos igreja. Não há nada de errado com você, não. Há errado com a sua doença. E Maria, pedindo a presença do Espírito Santo, ela nos cura. Saia do seu lugar nesse instante. Venha até mamãe. Venha, 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 sem medo, gente. Vamos, saiamos dos nossos lugares. Venha até mamãe. Venham, venham. Foi exemplo de toda a pureza, no céu a mais bela e cheia de graça, eleita mãe de Deus e também nossa mãe, que protege e roga por todas as nações. Maria, Senhora do fogo, Maria, herdeira de todo este céu. Maria, a mãe do nosso Deus, Maria, esposa do Espírito Santo, traga para nós o esposo. Nós somos teus filhos fiéis. Maria, Maria, Senhora do fogo, Maria,
herdeira de todo este céu. Maria, ela é mãe, ela é Maria. Traga para nós o esposo, nós somos teus filhos fiéis. Olhe para Nossa Senhora nesse instante. Eu convido você a tirar do seu coração e entregar para ela tudo aquilo que você quer entregar para Jesus. Pelas mãos dela, entregue a Jesus as suas dores. Entrega para Jesus as suas inconstâncias. Se você não tem conseguido caminhar no caminho de Jesus, é ela a porta que vai te ajudar a caminhar o caminho de Jesus. Olhe para Nossa Senhora, entregue a ela todas as suas dificuldades em fazer a vontade do Senhor, em servi-lo. Entregue para ela. Entregue para ela, porque pelas mãos dela é mais fácil chegar a Jesus. Porque Jesus nos olha como sendo pecadores, mas Maria não é pecadora. Quando entregamos para ela, ela leva prontamente para Jesus. E Jesus não demora em nos responder, porque Ele não enxerga o peso da sujeira. Quando ela entrega, chega mais perto de Deus. Entrega para ela, num ato de confiança, todas as suas dores, todas as suas inconstâncias, tudo aquilo que te atrapalha de servir ao Senhor, o que te impede de servir ao Senhor, entrega para ela. Não fica guardando não, filho, não fica guardando não, filha. Isso só vai te atrapalhar. E é só servindo ao Senhor que nós seremos felizes. Maria, Senhora do fogo, Maria, herdeira de todo este céu. Ela é Maria, mãe, ela é Maria, ela é Maria. Para nós o esposo, nós somos teus filhos fiéis. Maria, Maria, Senhora do fogo, Maria, herdeira de todo este céu. Maria, a mãe do nosso Deus, Maria, esposa do Espírito Santo, traga para nós o esposo, nós somos teus filhos fiéis. Maria, ela é Maria, Senhora do fogo, Senhora do fogo, Maria, herdeira de todo este céu. Maria, a mãe do nosso Deus, Maria, esposa do Espírito Santo, traga para nós o esposo, nós somos teus filhos fiéis. Maria, Senhora do fogo, herdeira de todo este céu. Maria, ela é mãe, ela é Maria,
traga para nós. Nós somos teus filhos fiéis. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Se você entregou para ela, o que te impede de servir a Deus com confiança, com amor, com carinho a ela? De fato, não tenha medo de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus muitas vezes vai cobrar de nós aquilo que nós não queremos dar. Não tenha medo de entregar a Deus tudo, porque para Maria, Deus era tudo. Ela entregou-se sem reservas, sem medos, sem reticências e sem resistências, porque ela se colocou como serva do Senhor. E o que te impede de servir a Deus, entregue a ela, vai se transformar em coragem, vai se transformar em a dor de servi-lo, de amá-lo e de proclamá-lo a todos aqueles que mais precisam. E lembrem-se, não merecem, precisam. Porque o amor é dado a quem precisa, a quem necessita, e não a quem merece. Porque senão nós cairemos naquelas situações dos fariseus que Jesus condena. Porque que recompensa nós teremos se amarmos aqueles que já nos amam? Se compreendermos aqueles que já nos compreendem, se apenas vivermos de retribuição? O amor é gratuito, não espera retribuição, não espera nada em troca. Maria amou a cada um de nós, mesmo sabendo que fomos nós mesmos que o crucificamos. Ele morreu para externar o peso dos nossos pecados. E mesmo assim, ela nos amou, e ela nos ama. E ela vai nos ajudar. Mas para isso nós precisamos entregar tudo, para que seja feita a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que nos faz felizes. Porque eu garanto a vocês que Maria, apesar de toda a dor que sofreu, perdendo o seu filho para um povo que não merecia nem uma gota de sangue dele, ela foi feliz, porque fez a vontade de Deus. Maria, Senhora do fogo, Maria, herdeira de todo este céu. Maria, ela é mãe, Maria, esposa do Espírito Santo. Traga para nós o esposo, nós somos teus filhos fiéis. Apenas para trazer para vocês, podem sentar um instante. Cadê a Ana? Ana, vem cá. Nós falamos um pouquinho a respeito da missão ontem. Então eu gostaria de trazer para vocês o que nós somos, o que fazemos, o que o nosso símbolo significa. Não é nenhum símbolo oculto, não é nada disso não, porque o nosso símbolo é lindo. Então nós somos a missão Don't Stop. Por que Don't Stop? Vamos lá. Não deixe de orar. Não deixe de orar, tá bom, gente? Não deixem de orar, amém? Isso. O Senhor martelava isso no meu coração, mais precisamente no ano de 2017. Martelava mesmo, porque o Senhor, para Ele falar comigo, como Ele sabe que eu sou meio lerdo às vezes, então Ele martela de várias maneiras. Então Ele colocava no meu coração sempre, não deixe de orar, e leve isso, porque ninguém pode deixar de orar, de ter intimidade, enfim, nós sabemos o que é a oração.
Santa Teresa nos diz que nós somos um grande castelo, né? E a chave para entrar neste castelo, para termos intimidade com Jesus, é a oração. Amém? Ótimo. O Senhor me deu a frase: não deixe de orar. No finalzinho de 2017, tivemos nosso primeiro encontro. O que foi o nosso primeiro encontro? Em consequência de um luau que nós realizamos no Gurupá, tem as meninas aqui do Gurupá que estiveram comigo neste luau. Elas estão aqui. Levanta aí rapidinho. Pessoal do Gurupá? Olha, gente. Glória a Deus. E lá naquele luau, muitos de nós estivemos presentes juntos. E daí, aquele fervor, daquela união que estávamos vivenciando ali, nós pensamos, vamos nos reunir para rezar? Para não deixar de orar? Porque nas férias, às vezes nós temos compromissos, enfim, tantas coisas que nos atrapalham de estar em intimidade com o Senhor, né? E nos reunimos em 2017, depois muitos jovens ficaram sabendo da nossa reunião, foram atrás, fizemos em 2018, em janeiro, enfim, para que estivéssemos unidos em oração, né? Foi essa a vontade do Senhor para nós. E Don't Stop vem das duas primeiras palavras, para não ficar nada muito longo, né? Porque a gente precisa fazer algo rápido, porque o Senhor nos pede pressa, Ele tem sede das almas e nós não podemos ficar demorando. Não deixe, don't stop, não pare, né? Na tradução mais chula. Nós somos chamados a ser as lenhas, a gastar a nossa vida, para que a fogueira da oração esteja sempre acesa nos corações dos jovens e das pessoas que nos buscam. A nossa essência é trabalhar com jovens. Eu viro para o Senhor às vezes e falo, mas Senhor, o Senhor nunca que eu sabia que eu tinha carisma para trabalhar com jovem, mas Jesus, Ele é assim, né? Ele pensa na gente, na nossa maior dificuldade, para que a gente consiga dar testemunho disso depois, amém? Amém? Isso, ótimo. Nós somos chamados a acender a fogueira da oração continuamente. Aqui está a fogueira da oração que, impulsionada pelo Espírito Santo, é forte o bastante para chegar até o círculo. O círculo significa o útero de Nossa Senhora, porque é aqui que nós estamos inseridos. Porque deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes nós já acendemos fogueiras na nossa vida? Vocês já viram uma fogueira acesa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ótimo. Depois que ela se apaga, o que sobra? Cinzas. Alguém já viu alguém acender cinzas? Não. A fogueira da oração muitas vezes estará com fogo baixo. Porém, protegidos pela proteção materna de Nossa Senhora, a fogueira pode estar baixa, mas nunca se apagará totalmente, porque o Senhor sempre terá em nós a graça de nos acender continuamente. Amém? Porque nós somos humanos e somos inconstantes, e a nossa fogueira da oração às vezes... Glória a Deus. Então nós somos a missão Don't Stop. Trabalhamos com luau, porque foi um luau, digamos assim, que nós começamos o nosso serviço, o nosso primeiro trabalho, né? Trabalhamos sim com grupo de oração. Eu sou coordenador de ministério da Renovação Carismática, a Ana participa do Ministério Jovem, o Valmir é coordenador de ministério. Temos sim essa afinidade com a renovação, porém não somos um grupo de oração, não somos uma expressão carismática da renovação, somos uma missão. Fazemos a vontade de Deus nesse sentido, porque muitas das pessoas que estão na missão não são da renovação e também não têm interesse em participar de grupo de oração. Entendam isso com carinho, porque nós devemos compreender os outros também nas suas liberdades, porque cada um de nós temos nossa vida e fazemos dela do que quiser, amém?